Foi primeiro-ministro de Cabo Verde durante 15 anos, enquanto líder do PAICV fez 3 mandatos consecutivos de 2001 a 2016. Durante esse período, o arquipélago cabo-verdiano foi considerado um modelo de boa governação em África. Cumpriu todos os objetivos de desenvolvimento do milénio e o país saiu da extrema pobreza para o nível de desenvolvimento médio. Vencedor a primeira volta das eleições presidenciais de 18 de outubro de 2021, eleições bastante concorridas com o maior número de candidatos de sempre. Ao todo, foram 7 concorrentes, mas ele voltou a reunir a confiança dos cabo-verdianos. O professor universitário de 62 anos de idade é atualmente o 5º presidente da República de Cabo Verde. Precisamente neste mês de novembro, completa 365 dias de vida presidencial. Senhoras e senhores, é o nosso convidado para esta entrevista exclusiva da DW África, a sua voz da Alemanha, a sua excelência, Presidente da República de Cabo Verde, José Maria Neves, filho de mãe solteira, nascido e criado no interior de Santa Catarina, onde deu precisamente os primeiros passos neste longo percurso político. Viva Sua Excelência, Sr. Presidente de Cabo Verde. Começo por lhe perguntar que balanço faz deste primeiro ano de mandato na Presidência da República de Cabo Verde. Não foi um ano fácil, foi um ano muito difícil, tendo em conta a pandemia, os conflitos aqui na região oeste africana e também a guerra na Ucrânia. A pandemia trouxe uma grande devastação econômica e social, há mais desemprego, há mais pobreza, há mais desigualdade. Os conflitos aqui levaram a que o país sofresse com um aumento exponencial dos preços dos combustíveis e também dos géneros alimentares, e Cabo Verde importa 80% ou mais do que consome, e também temos o problema da seca persistente em Cabo Verde. Mas, globalmente, cumpri tentando estabelecer compromissos e pontes entre os diferentes atores políticos para que encontrássemos os consensos necessários para que o país pudesse continuar a fazer face aos desafios que advêm dessas múltiplas crises e também perspectivar da melhor forma o futuro. E é fácil ter um Presidente da República com uma outra ideologia política e um governo, por exemplo, liderado por um outro partido. Como é que está a relação entre a Presidência e o Executivo em Cabo Verde neste momento? No mundo de hoje nada é fácil, né? A complexidade do contexto nacional e internacional em que vivemos neste momento faz com que as coisas sejam muito difíceis, mas nós temos uma Constituição, uma boa Constituição, cumprindo as balizas estabelecidas na Constituição da República, havendo serenidade, responsabilidade, orientação para a defesa do bem comum, é sempre possível estabelecer as melhores relações entre os diferentes órgãos de soberania, independentemente das sensibilidades políticas dos seus titulares. E Cabo Verde é considerado um modelo da democracia para os países africanos de língua portuguesa, também para a CEDEAO, Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental, onde estão Cabo Verde e a Guiné-Bissau. A Guiné-Bissau é um país muito instável politicamente. Como é que Cabo Verde consegue, perante este contexto, ter uma democracia que é tida como modelo em todo o continente africano? Como é que esta democracia está a funcionar no arquipélago? A democracia aqui funciona bem, todas as instituições funcionam, temos um Estado descentralizado, os municípios constituem pilares essenciais do nosso Estado de direito democrático, e há liberdade de imprensa, há liberdade de expressão, e no essencial, os fundamentais da democracia funcionam.
É claro que Cabo Verde sempre foi um país muito aberto ao mundo, um país diasporizado, tem uma forte diáspora riquíssima que exerce uma influência muito positiva em Cabo Verde. Um outro pilar importante, para além da imigração, é a educação. Cabo Verde sempre teve um nível de investimento na educação muito forte e, desde sempre, também as instituições funcionam e esses pilares têm permitido que a democracia efetivamente funcione em Cabo Verde, as liberdades, direitos e garantias das pessoas também, e, no essencial, portanto, temos cumprido em termos de construção e funcionamento do Estado de Direito Democrático. E não podia deixar de colocar esta questão. Estamos perante uma guerra aqui na Europa. Há inflação um pouco por todo o lado e está, como disse há pouco, está a dificultar também a vida dos cabo-verdianos, sobretudo os mais vulneráveis. Como é que o país está a lidar com esta crise financeira e crise económica também, num período pós-pandemia? E outra questão já a seguir, qual deveria ser o posicionamento do continente africano, dos países africanos, perante esta guerra, o anunciado, uma nova ordem mundial pela Rússia? Bom, há duas questões aqui. A primeira tem a ver com a situação do país. Aqui, algumas medidas estão a ser tomadas, designadamente para compensar o aumento do preço dos combustíveis, que aqui tem um impacto muito forte, porque ainda dependemos grandemente de energias fósseis, mas também para mitigar o aumento dos preços dos produtos alimentares. Portanto, há um esforço orçamental muito grande. O pacote global do programa para mitigação dos efeitos da crise chega a cerca de 80 milhões de euros, mas a situação ainda é difícil porque, sobretudo, as camadas mais vulneráveis da população estão claramente a sofrer os efeitos deste aumento extraordinário do preço dos produtos. Em relação à África, nós pensamos que é fundamental defender a integridade territorial dos países, respeitar a soberania dos países, respeitar o direito internacional. E, nesse sentido, Cabo Verde condena inequivocamente a invasão da Ucrânia por parte da Rússia. Nós defendemos o multilateralismo e a solução negociada dos conflitos. Para Cabo Verde, a paz é fundamental para o desenvolvimento e o multilateralismo é o espaço para discutirmos as nossas questões e para encontrarmos soluções que, por um lado, garantam a soberania e a integridade dos Estados e, por outro lado, garantam o respeito pelo direito internacional e a solução negociada dos conflitos. E é nesta linha que nós achamos que a África deve posicionar-se sem interferir diretamente no conflito existente. Mas, Sr. Presidente, neste momento, desculpa, a África está a ser palco de uma disputa entre o Ocidente e a Rússia e os seus aliados para apoios nesta guerra. Sim, mas a África deve ser inteligente e pragmática. Portanto, nós aqui temos que defender princípios, defender valores no quadro internacional e, sobretudo, tendo em conta esta crise e as suas consequências para o continente africano, a África tomar medidas para não continuar à margem do que acontece no mundo e para que não sofra
da mesma forma os efeitos futuros de novas pandemias ou novas guerras. A África tem de poder ser autossuficiente do ponto de vista alimentar, tem condições, tem terras aráveis, tem recursos humanos para isso, tem de poder ter estruturas sanitárias que funcionem para fazer face aos desafios que se colocam neste domínio ao continente e ao mundo e, portanto, a África tem de poder aproveitar as oportunidades que surgem com esta crise e transformar efetivamente a sua economia e transformar-se do ponto de vista social. Sr. Presidente, também uma outra questão, realizou-se recentemente a Cimeira do Clima, precisamente em África, no Egito, e os países mais vulneráveis, países mais pobres, países insulares, como o caso de Cabo Verde, continuam a reclamar pela ajuda dos países mais ricos que poluem mais o ambiente. E essa ajuda nunca chega. Como é que interpreta esta situação de alteração climática, alterações climáticas e o apoio dos países mais industrializados aos mais pobres que sofrem mais? Bom, nós temos tido muitos avanços e recuos. Houve, em determinados momentos, líderes de países avançados ou com grandes responsabilidades no domínio do clima que adotaram uma postura negacionista em relação à questão do clima. Não tem sido fácil encontrar entendimentos e consensos e, sobretudo, mecanismos para a operacionalização das decisões, porque a Conferência de Paris, em 2015, tomou as medidas e as resoluções muito avançadas para que pudéssemos fazer face aos desafios das mudanças climáticas. Acontece que não tem havido capacidade de operacionalização, temos de ser persistentes, continuar a pressionar no sentido de implementarmos as decisões que já foram tomadas, designadamente o Protocolo de Kyoto e os Acordos de Paris. Mas Cabo Verde tem sentido esses efeitos das alterações climáticas? Claro, Cabo Verde nós temos a SEC, tem sido cada vez mais severa aqui em Cabo Verde, uma dramática escassez de água, o avanço do processo de desertificação e é claro que também a acidificação dos oceanos, o aumento gradual do nível das águas do mar e também o aquecimento global, o aumento da temperatura, tem tido impactos negativos aqui em Cabo Verde. Para fecharmos esta nossa entrevista exclusiva, não podemos muito complicar a sua agenda, a sua excelência. Não podia deixar de colocar esta questão, já que estamos a falar para toda a Alemanha, a emissora internacional da Alemanha. Qual é a sua relação neste momento com o chanceler alemão Olaf Scholz? Como quem diz, qual é a relação entre Cabo Verde e a Alemanha neste preciso momento? Bom, com a Alemanha as relações sempre foram boas. No ano passado, aliás, este ano, em fevereiro, março, devíamos receber a visita do presidente alemão, que não aconteceu por causa do agravamento da situação da Covid na altura na Alemanha. Depois surge a guerra na Ucrânia, mas estamos a contar durante 2023 ter a visita do presidente alemão a Cabo Verde e termos assim a possibilidade de reforçarmos a cooperação designadamente no domínio da economia azul, porque neste domínio temos excelentes relações com a Alemanha, temos um centro oceanográfico financiado pela Alemanha e estamos a cooperar com o Kiel na investigação e no desenvolvimento da economia azul aqui em Cabo Verde. Sr. Presidente, agradeço imenso a sua disponibilidade para esta entrevista com a Deutsche Welle. Muito obrigado. Eu Até a próxima. Agradeço a continuação do bom trabalho. Obrigado.
Foi assim uma entrevista exclusiva com o Presidente da República de Cabo Verde, chefe de Estado cabo-verdiano, José Maria Neves, a quem agradecemos em nome de toda a equipa da Deutsche Welle, emissora internacional da Alemanha, a sua disponibilidade para começar esta nova era de entrevistas exclusivas com os chefes de Estado aqui na sua emissora internacional da Alemanha. Em nome de toda a equipa, eu também agradeço imenso a sua participação por ter acompanhado este programa. Não se esqueça que notícias estão em constante atualização em dw.com/português, também nas nossas redes sociais. A todos, muito obrigado e até a próxima oportunidade.